nesta zona da China de Zhejiang, que são naturais a maioria dos chineses a residir em Portugal. Muitos chegaram na década de 80, fugiram a uma China pobre e fixaram-se do outro lado do globo. Estamos na China, no maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, com 1,3 bilhões de habitantes. Na conquista do Ocidente, centenas de chineses rumam todos os anos à Europa. Em Portugal já são cerca de 14 mil. 14 mil, segundo os números oficiais, mas estima-se que sejam muitos mais do Porto Alto à Vila do Conde. Dos velhos aos jovens, são poucos os que esperam um dia voltar. Mas, afinal, quem são estes cidadãos que convivem connosco diariamente? Sérios, impenetráveis e desconfiados, recebem-nos quase sempre com um olhar distante. É que a maioria dos chineses que aqui vivem, muito poucos falam a língua de Camões. Mas há quem contraria a tendência. Chama-se Ye Yong e é considerado o chinês mais português da Varziela. Chegou à Vila do Conde com os pais há 30 anos, fugiu à fome e à pobreza e fixou-se a 10 mil quilómetros de casa. A primeira barreira é sempre a barreira linguística, mas no meu caso, como vim para cá pequenino, aprendi a língua naturalmente, a brincar com os outros miúdos, com as outras crianças, então foi uma coisa natural. Agora já com o meu pai já é diferente porque já teve mais dificuldades a aprender a língua. Sempre no limbo entre o Oriente e o Ocidente, Yong seguiu à risca a tradição e casou com uma chinesa depois de meses de namoro pela internet. Zheng Ya ainda está pouco integrada, chegou a Portugal há apenas 4 anos. Gosta de Portugal? Gosto. O que é que mais gosta aqui? 那我才说不来。 Yong e Zheng são um retrato da maioria dos casais chineses da Varziela. Segundo os últimos censos, é aqui que vivem 150 famílias. O dia começa pelas 9 da manhã e nunca tem hora para terminar. Todas as refeições são feitas aqui, entregues porta a porta, tal como se estivéssemos em Pequim. Naturalmente, qualquer comunidade imigrante tem dificuldades no país onde se localiza. A comunidade chinesa, dada, digamos, uma diferença grande cultural entre, naturalmente, a cultura portuguesa e a cultura chinesa, e essa integração foi feita de forma extremamente difícil, sendo, numa primeira linha, a grande barreira a própria língua. Na verdade, este espaço que agora vemos era até há uns anos atrás um completo deserto. A fixação da comunidade chinesa na Varziela serviu de trampolim ao investimento económico, que aumentou cerca de 70%. Aqui, os dias são marcados por um corrupio de caminhões. Estes são aqueles processos que vão entrar ainda? Não, esses são os que vão chegar nos navios no início do mês de junho. Foi a coordenar as operações que encontramos Ling Ye. É o despachante e tradutor de serviço na comunidade. Veio para Portugal com 3 anos. Aprendeu rápido a língua de Camões e é ele que controla a chegada dos contentores. O importador daqui vai à China, à fábrica, onde vai ver os modelos. Alguns escolhem por catálogo, outros veem mesmo os modelos, encomendam. A partir daí, a training faz, por exemplo, faz o booking, que é o que é chamado o aluguel do contentor das companhias marítimas, onde eles enchem a carga. E chegam a Portugal via marítima. Mas a TVI sabe que muitos destes contentores também chegam via Itália através de uma zona franca, onde os produtos não são faturados e posteriormente são enviados para a Varziela a preços competitivos. A margem de lucro deles andam à volta de 30%, 40%, 50% aqui na zona Varziela. Mas tinha margem de lucro de 50%, vamos supor, 100 mil caixas e ele não vender mais de 500, ele não vai ganhar nada. Neste momento chegam cá a preços bastante competitivos, mas isso acontece comigo como acontece com todas as outras lojas, não é? E inclusive mesmo as grandes marcas internacionais são a fabricar lá, não é?
Mas pelo facto de serem uma comunidade extremamente restrita e fechada, muitos mitos se criaram ao longo dos tempos sobre esta comunidade. O mistério que mais intriga os portugueses está relacionado com a morte. Falando a brincadeira, até costumo dizer, o chinês come carne de chinês. Isto quer dizer que o chinês come vivo. Portanto, os chineses morrem na mesma, assim como os portugueses. Eu posso dizer que, neste momento, ainda não criamos muitos negócios para funerários, mas porque a imigração chinesa, os velhos já morreram, portanto, os novos estão à espera. Portanto, ainda não temos a oportunidade de criar muitos negócios para funerários, mas os chineses morrem. Na Varziela vivem, segundo os últimos censos, 150 chineses. Procuramos nos dados do Registro Civil de Vila do Conde, mas lá só consta um óbito de um cidadão chinês nos últimos 35 anos. Foi o único 35 anos de carreira que eu tive. Não há mais aqui. Acho estranho, não tenho explicação para isso. Mas quem sou eu para dar explicações? Não é? Nós fomos à procura de explicações, cruzamos os dados da Embaixada, que revelam uma média de 5 óbitos por ano, um número claramente reduzido quando comparado com os 14 mil chineses residentes em Portugal. Mas o segredo deste enigma está relacionado com o facto de em Portugal não existir um registro oficial de óbitos, nem a Embaixada, nem o Ministério da Justiça cruzam os números. Quisermos ultrapassar o mito de juntar todos esses certificados de óbito e perceber quantos é que, num determinado período, acabaram por falecer de causas de morte natural ou, porventura, de causas de morte indeterminada ou violenta. Ambas têm que ter necessariamente um registro e um assento desse mesmo óbito nas nossas conservatórias. Depois da morte, são os mitos relacionados com a comida que deixam os portugueses de olhos em bico. Costumo dizer, os chineses comem tudo o que ameixem. Por exemplo, a zona de Cantão comem umas coisas que para os portugueses ou para os europeus consideram uma coisa fora de vulgares, etc. Na China é como se fosse o normal. Por exemplo, comer carne de cão é como se fosse comer o cabrito. São costumes diferentes, hábitos paralelos dos novos inquilinos dos portugueses. Muitos já nem pensam em voltar, casam com elementos da mesma nacionalidade e acabam por ter filhos, os novos portugueses de olhos em bico. Os meninos vão voltar à escola. O Pedro chega primeiro e o Nuno, que é seu terceiro, corre para o abraçar. Mamãe quer我买个好吗？妈妈说要是你喜欢就给你买个吧。 Foi num dos armazéns da Varziela que encontramos uma portuguesa de olhos rasgados, dividida entre duas disciplinas. Nasceu em Portugal, mas a alma chinesa está-lhe no sangue. Todos os tempos livres são passados aqui no armazém a ajudar o pai dentro da comunidade. O trabalho é incutido à nascença. Segunda-feira à quinta, não, à sexta-feira, eu vou à escola da Bolsilha. E sábado e domingo vou à escola da China. Tempos livres, o que é que tu fazes? Vens para aqui, para lá dos teus pais? Sim. O que é que fazes mais? Só. Ficas aqui na loja? Sim. E gostas de estar aqui? Gosto. Depois, quando queres ter assim uma loja, como é o teu pai? Sim. Queres vender? Quero. E o que é que queres vender? Diz lá. Tudo. Mas provavelmente o amanhã da Celina será bem diferente do da primeira geração de chineses e o mais certo é nem seguir os negócios do pai. Foi o que aconteceu a Lili Show. Uma filha normal portuguesa. Eu nasci cá, estudei cá, estudei no Colégio Alemão desde os 4 anos, licenciei-me cá e pronto, os meus amigos eram todos portugueses. Aliás, na altura, eu lembro-me, quando era pequenina, havia pouquíssimos chineses cá. Os poucos que haviam eram os que trabalhavam com os meus pais e com os meus avós. E pronto, só recentemente, neste momento trabalho, os meus clientes são todos chineses, só neste momento é que tenho uma ligação mais direta com a comunidade chinesa.
Ao longo dos anos, esta portuguesa de fisionomia oriental foi perdendo a ligação com a China, não cumpre as tradições e aos 24 anos rompeu o costume mais sério, o casamento. Os pais ainda lhe encomendaram um noivo na China, mas o coração já era português. O meu marido é português. Porque o ciclo de amigos era português, não tinha, pronto, se calhar o meu pai, a minha mãe não muito, mas o meu pai e os meus avós paternos, eles, pronto, gostavam que eu me tivesse casado com um chinês, mas assim, eu não conhecia, ainda me apresentaram algo. São os chamados chineses de segunda geração, já pouco relacionados com os negócios da família, apenas transportam a cultura do trabalho e de uma China em transição, mas estão deste lado do globo. São os filhos da China, mas que da terra-mãe apenas herdam os olhos em bico.